A paz do Senhor, povo de Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, terça-feira, 6 de agosto de 2024. Estamos ainda no capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo poderoso. E a gente amanhã vamos adentrar o capítulo 13, que vai falar da Santa Ceia. Fortíssimo também esse capítulo 13. Toda a Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Toda a Bíblia é poderosa. A palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. E ela traz essa alegria em nossa alma, né? Eu acredito que o Senhor tem muito mais para mim e para você. Então, vamos lá. Agora nós vamos continuar o verso 27, amém? E agora nós encerramos em nome de Jesus esse capítulo hoje para a glória de Deus. Nós vamos falar aqui que Jesus profetiza a sua morte. Em meio ali à multidão, após a entrada dele em Jerusalém, dele ser recebido como um rei, aclamado como um rei. Agora Jesus vai falar que a sua alma está agoniada, que a sua alma está angustiada. Essa angústia que Jesus sente na alma, e ele fala com o Senhor: agora minha alma está perturbada, né? Agoniada, angustiada. Jesus está dizendo: agora minha alma está perturbada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com este propósito, para esta hora. A alma de Jesus está angustiada porque ele é 100% homem, 100% Deus. E a parte homem dele, a parte homem está agoniada, angustiada, porque sabia, Jesus sabia tudo que ele ia sofrer, tudo que viria. E sabe o que eu trago para nós agora nesse momento? O entendimento de quando nós estamos com a alma entristecida, com a alma perturbada por alguma situação. É o Senhor falando conosco: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele no seu tempo cuidará. Ele vai cuidar, porque ele passou por essa ansiedade, ele passou por este momento de perturbação na alma, de tristeza na alma, de angústia. Então o Senhor tem toda a autoridade, aleluia, para nos ensinar sobre isso. Jesus passou por esse momento, mas ele cumpriu a missão. O que ele disse: não, eu não vou pedir que me afaste, que tire deste propósito, mas eu vim precisamente para cumprir. Você está entendendo? Então muitas vezes as lutas que nós vivemos, nós vamos ter que viver ela. O que eu tenho que viver, você não vai viver por mim. E o que você vai ter que viver, eu não vou poder viver por você. Então segue o alvo, foca no céu, e vamos que vamos, porque o Senhor é bom. Ali o verso 28 diz que: Pai, glorifica o teu nome. Jesus vai falar: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Eu já tenho glorificado. Maravilhas têm sido feitas através de você. Te enviei ao mundo para todos aqueles que crê. Então o próprio Deus, a sua voz vem do céu no alto, e aquela multidão que estava em volta vai ouvir. Cada um ouve diferente. Presta atenção. Olha só. Uns ouviram como se fosse um trovão, e outros garantiram que tinha um anjo falando com eles. Você tá entendendo? Então muitas das vezes a multidão que está ali, muitas vezes vai estar ali pregando. Vamos usar um exemplo como eu, ministro da palavra do Senhor, pela graça do Senhor, com muita alegria, que eu amo fazer isso, pregar a palavra de Deus. Então você vai pregar ali para uma multidão, ou para 1, 2, 3, 4, 5, depende aonde o Senhor te levar. Não tem esse negócio de quantidade, mas você pode pregar ali. Então algumas pessoas vão entender, vai receber, e outras vão rejeitar, não vão entender. Eu entendo que quando a gente está no meio de muitas situações, a gente vai entender que nem todos que estão ali naquela multidão, nem todos que estavam ali entenderam a fala do Senhor. Você está entendendo? Nem todos vão entender o que Deus está falando. Então por isso que você que entendeu, você que recebeu, precisa prosseguir para o alvo, porque nem todos vão entender o que Deus está falando. Jesus é a luz do mundo, ele é a palavra, ele é a salvação. Salvação no grego significa cura. Jesus é a cura, ele é o remédio para mim, para a sua vida e para toda essa humanidade que está tão afastada de Deus, que cada dia que passa a gente vê coisas bárbaras acontecendo, a gente vê situações terríveis. Se você entrar na rede social e ficar um pouco a mais, você tem que ter cuidado para não sair doente de tanta maldade sendo lançada, de tantas coisas ruins sendo lançada ali. Jesus é o Filho de Deus, o Deus único, louvado seja Deus, o primogênito, o Filho de Deus. Entre muitos ele é o primogênito. Deus é fiel. Então aqui Jesus vai trazer essa reflexão, esse ensinamento pra gente. Jesus esclareceu: essa voz não veio por minha causa, mas veio por vós. Jesus vai mostrar para eles que a voz que eles ouviram, né, uns ouviram como voz e outros ouviram como trovões, como ali em Êxodo, né? Nós vamos ver que quando Moisés subiu ao monte, o povo não ouvia a voz, o povo ouvia trovoadas. Quem ouvia a voz de Deus era Moisés, porque do relacionamento, porque da intimidade. Quanto mais perto do Senhor você estiver,
estiver, mais a voz de Deus você vai ouvir. Quanto mais longe ficar, menos você entende aquilo que Deus está falando. Então, por isso que quando Moisés subia para o Monte Sinai, para ouvir Deus, para falar com Deus, quando Moisés entrava na tenda, que a glória de Deus cobria a tenda, só Moisés entendia o que estava falando, e o povo ouvia como trovoada, porque aqueles que não estão próximos não conseguem entender o que Deus fala. Amém? Então vamos lá. Mas Jesus vai falar que aquela voz que eles ouviram não foi por ele, mas sim por eles, pelo povo, que Deus estava falando com ele, porque é do povo, o amor, a graça de Deus, né? E Jesus falou, chegou a hora que este mundo será julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Satanás perderá a chave, a autorização que ele tinha, né? Sobre o pecado. Então Jesus vai tomar de volta a autorização que Adão deu a ele. Jesus novamente ia tomar para que a oportunidade de salvação viesse até mim e até você. Então receba essa oportunidade no dia de hoje, no nome de Jesus. Mas eu, quando for levantado, ele está dizendo, quando ele for levantado da terra, ele vai mostrar que ele está apontando para a cruz. Quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que quando ele for colocado na cruz, ele crucificado, todos iriam ouvir, independente de quem ia crer ou quem não ia crer, mas todos saberiam que ele é Deus e é o Filho de Deus, e a salvação só através dele. Realmente é verdade, irmão. Pode não querer Jesus, mas sabe, porque é sido pregado nos 4 cantos das nações. Muitos lugares ainda vão ouvir falar de Jesus, muitos lugares ainda vão ouvir que ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode não aceitar, mas o caminho para a salvação é através de Jesus. Pode não dar crédito, mas o caminho para a salvação é através de Jesus. Possa crer, possa não querer, crer ateu, Satanás, macumbeiro, espírito, seja o que for, querendo ou não, vai reconhecer que ele é a salvação da humanidade, independente de aceitar ou não, mesmo que eu não queira aceitar ele, mesmo que eu não queira estar com ele, independente disso, eu vou ter que reconhecer, porque ele é o Filho de Deus, independente, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai dizer que ele é o Senhor. Amém? Então Jesus está mostrando que ele é a luz do mundo, ele é a esperança, ele é a salvação. Ele é a luz, e aquele que anda em trevas, irmãos, não verá a luz, não verá a luz. Se você estiver na sua casa e você apagar todas as luzes à noite, fica uma escuridão, e você pode até conhecer onde estão seus móveis, você pode conhecer onde está tudo dentro da sua casa. Mesmo assim, você vai andar apalpando para não se bater nas coisas. Mesmo que você saiba todos os móveis a cada canto da sua casa, se você apagar todas as luzes e ficar escuro, você ainda assim vai estar botando as mãos porque não está enxergando nada. Escuridão é isso. E aquele que está no pecado está na escuridão. Aquele que está no pecado está andando em trevas e acha que está andando, caminhando com Deus, mas não está. Então que nós venhamos abrir o nosso coração e receber essa graça, essa salvação que o Senhor nos dá nesse dia. Louvado seja Deus. Nem todos creram. Então ali estava a multidão, e aqui agora no verso 37 até o verso 39, vai se cumprir também mais uma profecia, que Isaías capítulo 53 vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se revelou o braço forte do Senhor. Então estava se cumprindo. O verso 40 diz assim: cegou-lhes os olhos, endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração e nem se convertam e eu os cure, porque salvação no significado grego é cura. Então aqui está dizendo assim: nem se convertam e eu os cure. O endurecimento de coração, irmãos, vem para aqueles que é cego espiritualmente, aqueles que não querem sair da cegueira espiritual. Então o coração fica endurecido e se revolta contra tudo que se chama Deus e não aceita a verdade. Então o coração é endurecido. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele, falou ao seu respeito. Quem vê, ele fala dele. Quem viu vai falar. Quem reconheceu vai abrir a boca. Quando você vê alguém abrir a boca para falar de Deus com graça, com autoridade, com ousadia, é porque o viu, o conheceu, revelou. Mas missionário, ninguém pode ver Deus. Se ver Deus vai morrer. Sim, meu irmão. A gente vê o Senhor com os olhos da alma. A gente vê o Senhor com os olhos espirituais. A gente pode não ver ele fisicamente, mas sente ele, a graça dele, a presença dele. Tem experiências com ele, e isso faz com que o nome dele seja glorificado, e mais autoridade ainda eu venha falar dele. Louvado seja Deus. Quem é sua sinagoga? Quem é a sua sinagoga que te afasta do Senhor? O verso 42 diz assim: caminhando na luz. Se você ir lá, Efésios capítulo 5, Paulo vai trazer algumas lições sobre na caminhada com Deus, na caminhada conjugal, na caminhada com a armadura. Paulo vai trazer a partir do capítulo 5 de Efésios, falando sobre a caminhada. E esse capítulo aqui 13, do verso 42 até o verso 50, onde encerra esse capítulo 12, vai falar sobre a caminhada na luz. Porque quem está em Cristo caminha na luz. Olha só, apesar disso, muito dentre os próprios autoridades
acreditaram nele. Mas devido aos fariseus, não declararam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Então Jesus exclamou: quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Versículo 48. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim eu falo. Meu Deus, eu li tudo aqui pra gente entender um pouquinho melhor a caminhada na luz, irmãos. A gente vai ver que muitos dos próprios autoridades, fariseus, saduceus, sacerdotes, levitas, autoridades ali locais naquele lugar, eles acreditaram em Jesus. Eles acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, que é a verdade, que ele tinha que seguir ali, mas eles optaram a não seguir Jesus. Por quê? Porque se eles aceitassem Jesus, eles seriam expulsos da sinagoga, como o cego que havia ali foi, como a família do cego também foi, porque foram expulsos da sinagoga, porque o cego recebeu um milagre que foi feito através de Jesus Cristo. E aqueles que testemunhassem a favor de Jesus, eles perdiam direitos, eles perdiam casas, eles perdiam autoridades, eles perdiam muita coisa. Então essas autoridades aqui, que o verso 42 está dizendo, acreditou em Jesus, mas não declararam a sua fé. Irmãos, quantas pessoas dizem acreditar em Jesus, mas não declaram a sua fé? Qual é a sua sinagoga? Quem é a sinagoga para você hoje? Talvez é um pai que testifica uma religião e não aceita o cristianismo. Talvez é uma mãe que testifica uma religião. Talvez você nasceu em alguma religião que vai passando de pai para filho e obriga a família a seguir aquele caminho que foi seguido. Talvez passa por alguns rituais e muitas pessoas têm medo de aceitar e declarar a sua fé em Jesus. Talvez não seja a sua família, talvez todos é cristão, mas talvez é o seu emprego, talvez é os seus amigos que não servem a Deus, que não querem servir a Jesus, são profanos, pecadores e aceitam, gostam de viver essa vida profana. E talvez você tenha vergonha de aceitar Jesus no seu coração e declarar a sua fé diante da sociedade. Mas a Bíblia fala que aquele que declarar diante da sociedade a Deus, o Senhor naquele dia também o declarará diante do Pai. Agora, aqueles que negarem a Deus aqui na terra, será negado diante de Deus. Aqueles que negarem a Jesus hoje, nesse século, por medo de perder coisas dessa terra, por medo de perder coisas materiais dessa terra, por medo de perder amizades. Irmão, quando eu conheci Jesus há 7 anos atrás, eu perdi muitas amizades, mas eu preferi Jesus. Muitas pessoas se afastaram de mim, pessoas que bebiam comigo, que andavam na farra comigo, que andavam em tudo quanto é lugar comigo, que tinha acesso à minha casa. Pessoas se afastaram de mim porque eu aceitei Jesus. É o primeiro passo que Satanás começa a trabalhar para ver a pessoa retroceder. Começa a usar pessoas que conhece para poder tentar afastar essa pessoa do caminho da verdade. Mas seguir Jesus é decisão. Evangelho é decisão. É por isso que você não consegue obrigar seu filho a seguir a Jesus. É por isso que você não consegue obrigar sua filha a seguir a Jesus. Por mais que o desejo do seu coração seja o seu marido estar na presença, sua mãe está na presença. Nós precisamos entender isso. Nós não conseguimos obrigar a ninguém a seguir Jesus se a pessoa não decidir por Jesus. Precisa se decidir por Jesus. Precisa decidir declarar a fé. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma serva de Deus, que eu sirvo ao Deus vivo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pretendo estar na eternidade com Ele, estou lutando pela minha salvação e breve essa igreja vai subir, não vai demorar. Para você que está brincando com a sua salvação, para você que está levando o evangelho de qualquer maneira, para você que não está tendo responsabilidade com a sua alma, fique sabendo, ou você passará uma eternidade no céu, ou você passará uma eternidade no inferno. É nós que escolhemos hoje, então declare Jesus na sua vida hoje. Naquele serviço não seja mais crente 007,
creche, não fique oculto naquele serviço, não fique oculto na escola, na faculdade, não fique oculto em ambientes, não tenha vergonha de dizer que você serve a Deus, não esconda a tua Bíblia, não esconda a sua vestimenta em casa somente para os cultos, porque tem pessoas que têm 2 guarda-roupa, um para o culto e um para o mundo. Use um só guarda-roupa e seja quem Deus te chamou para ser. Aleluia! Louvado seja Deus. Essas pessoas acreditaram em Jesus, mas tinham medo porque amaram mais as honras do homem, amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus. É muita gente gostando mais das honrarias, irmãos. É pregadores que se perderam no meio do caminho, que as honras, as bajulações roubou na vida dele a glória que era dada a Deus. Quantos pastores já se perderam no meio da caminhada, foi seduzido por Mamon, foi seduzido pelo dinheiro, pela bajulação. Irmãos, a bajulação tem sido alvo de ter derrubado muitas pessoas, pessoas que vêm, em vez de reconhecer Deus na nossa vida, querem idolatrar para que a gente roube a glória de Deus. Cuidado, a caminhada com o Senhor, ela vai ter mais não do que sim. Se na sua caminhada você só está recebendo sim, 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 cuidado, não é Deus que está no controle da tua vida, não é Deus que está na direção do que você está fazendo, porque a caminhada com Deus, ela quer renúncia, ela requer renúncia, e muitas vezes a gente vai receber mais não do que sim. Sabe o que Jesus vai falar aqui também, nessa caminhada com Deus? Ele vai dizer: hoje eu não julgo, mas a palavra que tu rejeita, ela te julgará naquele grande dia. Não quer ouvir a palavra? Não quer me aceitar? Não quer caminhar comigo? Tudo bem. Mas naquele dia, abriu-se os livros. E os livros vão se abrir. E será julgado todo aquele que quis distância de Deus hoje. Você que se afastou de Jesus. Você que ainda não conheceu Jesus. Você que fala: eu não odeio crente, eu não quero ser crente, como outrora lá atrás eu também falava. E decidiu não querer seguir a verdade, não querer viver com Jesus. Fique sabendo que a palavra que hoje nós estamos rejeitando, ela o julgará naquele grande dia. Naquele grande dia, eu não vou ser julgada pelaquela pessoa que fala mal de mim. Naquele grande dia, eu não vou ser julgada por alguém que não gosta do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, do meu jeito de pregar, do meu jeito de agir. Eu serei julgada pela palavra, o verbo vivo, o Filho de Deus. Ele não estará mais como advogado, tá? Ele estará como juiz. E quando ele abrir o livro, ali só vai ter verdade sobre você. Se você foi fofoqueira, caluniadora, mentirosa, invejosa, se você optou os prazeres da terra e não quis Deus, se você preferiu viver o mundo, preferiu viver entregue às coisas deste mundo e rejeitou ao Senhor, fique sabendo que naquele grande dia, o evangelho que hoje você rejeita, vai ser o evangelho que vai te julgar, a palavra viva, o Filho de Deus. Amém? Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance, que a misericórdia do Senhor alcance teu coração no dia de hoje, te fortaleça, te traga alegria e paz, certeza e confiança daquilo que Deus te chamou para